Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kedaipe e vamos falar sobre o Flamengo que vence o Mirassol por 5-1 e fica agora a 3 pontos do Palmeiras, sendo que tem um jogo a menos. Eu não sei se contra o próprio Palmeiras, né? Eu vi gente comentando isso, mas a verdade é que assim, o Flamengo ele consegue um ótimo resultado porque viu a oportunidade de se aproximar do Palmeiras ontem com a derrota que eles tiveram para o Fluminense. E eles não só vencem, como vencem muito bem, conseguindo 4 gols de saldo. E é importante o saldo dessa vez. Ano passado o saldo não era um elemento tão importante, porque o Palmeiras tinha mais vitórias. E aqui no Brasil existe um critério de desempate único. Mais vitórias é antes do saldo de gols. Então, assim, você pode ter um saldo de gols 20, 30 gols maior, mas assim, se o adversário tiver uma vitória a mais, isso é o que conta antes, num empate entre pontos. Então, o Flamengo, nesse momento, se vencer o jogo que está faltando, ele passa o Palmeiras, porque empata em número de vitórias, e nesse momento tem 4 gols a mais de saldo, e a situação vai ficando um pouco complicada para o Palmeiras, mas ainda acho muito cedo para cravar a favorita ao título, porque o Flamengo já fez grandes atuações assim antes, mas o problema é ter regularidade. Né? O Mirassol é um time que no ano passado surpreendeu demais, né? Classificou até para Libertadores, o trabalho do Guaunanes foi um absurdo, mas é difícil sustentar um nível desses. Tipo, é igual o Leicester. Lembra do Leicester na Premier League? Eles conseguiram um título improvável. Ninguém imaginava que o time do Ranieri ia do nada ganhar a Premier League. No ano seguinte, eles estavam na parte de baixo da tabela, porque eles tinham que dividir calendário com a Champions, entre tantas outras coisas. Não dava para sustentar aquilo. Aquilo que aconteceu é um evento muito raro. Ver um time que tem um elenco muito aquém dos principais, mas conseguiu alcançar um padrão de organização e futebol que os principais não conseguiram. Tipo, o Mirassol tá tão próximo de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, né, que foram os 3 principais times do último Brasileirão, é porque o trabalho tático era melhor, não é porque era elenco. Então, o problema é, como é que sustenta isso? Para sustentar um nível disso, extrair tudo de futebol que o seu elenco tem, a ponto de colocar você próximo dos principais times do futebol brasileiro atualmente, olha, isso é muito difícil, porque até os times grandes oscilam. O Flamengo começou pior esse campeonato, o Palmeiras começou melhor, e agora é vez do Palmeiras oscilar. A pergunta que não quer calar é, vão conseguir reencontrar o caminho? E a pergunta também que não quer calar sobre o Palmeiras. Será que se perderem mais um Brasileirão, o Abel Ferreira sai? Porque já tá muito questionado o trabalho do Abel Ferreira, não é de hoje. E por mais que assim, eu já falei, ele tá naquele estágio que é um pouco indigesto, né? Ele nunca tá mal o suficiente para você questionar o trabalho dele no início ou no meio, porque o time tá sempre brigando lá em cima, mas nunca tá bom o suficiente para erguer as taças, pelo menos nos últimos 2 anos. Eles não ganharam a Libertadores, não ganharam a Copa do Brasil e não ganharam o Brasileirão. Viveu de bater na trave. E ninguém gosta de ficar só batendo na trave. Então, olhando para a situação agora, o Flamengo ele tem um momento melhor, mas obviamente existem problemas. Bap e José Boto só ficaram na janela fazendo umas promessas falsas, né? Quando eu digo promessas, não é que eles prometeram as contratações bombásticas, mas a verdade é que é um fiasco. O time está envolvido numa possível negociação com o Thiago Almada e não conseguir contratá-lo. Perder para um time que tem menos condições financeiras atualmente, que é o River Plate. E aí vai falar que, não, plano B Luiz Henrique, só que o plano B é mais caro que o plano A, o que nunca faz sentido, e o plano B não tinha orçamento para isso. Então, o Flamengo ele se complicou bastante nessa janela, e às vezes o que você precisa não são alvos bombásticos, aí que entra um bom diretor de futebol, coisa que o Boto não é, que entre no orçamento do Flamengo e veja quantos jogadores bons eu consigo olhar aqui na América do Sul e contratar para resolver carências. Às vezes a solução não está em 20 milhões no Almada, em 35 milhões no Luiz Henrique, está em 5 milhões no Lucas Assad, tá em o quê? No Loucomanco, o zagueiro do Independente. Esse tipo de coisa que está a solução. Não é pagar uma fortuna numa estrela, que obviamente o risco é menor em termos de futebol, retorno porque o talento é inegável, mas assim, é dinheiro demais para colocar em um jogador, 2. Então, falta habilidade hoje, né? Esse é o problema do sistema de presidencialismo em clubes, porque são políticos que vão assumir, eles te vendem promessas, eles não vão te vender propostas reais na maior parte do tempo. Vou construir um estádio, né? Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Então, a verdade é que assim, o Flamengo, ele tá aproveitando esse momento de queda do Palmeiras. Mas sustenta?
Esse é um ponto. O Flamengo não é um time confiável até agora nesse campeonato. Na Copa do Brasil já dançou. Libertadores contra o Cruzeiro tá bem aberto, não tá muito fácil. Então, vamos ver. O Brasileirão vira uma possibilidade do Flamengo aí de ganhar um grande título nesse ano. Mas, assim, tem que manter o bom nível de futebol. O time tem oscilado, tem alternado bons e maus momentos no Brasileirão. E vamos ver se essa vitória é um catalisador para voos maiores no campeonato, ou se foi só, tipo assim, um momento muito bom nesse momento, nesse situação, nesse jogo, e aí no próximo jogo não consegue repetir. A ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.